Glória ao teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor. Damos graça nessa noite, Pai, porque tu tem nos salvado, tu tem nos dado, Senhor, um novo cântico de louvor a ti, Senhor. Tu tens trazido às nossas vidas, Senhor, um novo amanhecer, Senhor, um novo jeito de olhar a vida, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu estás no nosso meio, Pai, porque tu estás, Senhor, conduzindo a nossa vida durante esse tempo, Senhor. Tu estás no controle, Senhor. Tu estás presente em nós, Senhor. Obrigada, Pai. Nessa noite nós te louvamos e engrandecemos, porque Tu és aquele que vem nos trazer esse reino de justiça, bondade, misericórdia. Obrigado, Senhor, por todas as coisas, Pai. Que nessa noite nós possamos entender a Tua palavra, nós possamos, Senhor, converger as nossas vidas a Ti, Senhor. Nós possamos, Senhor, nos alinhar à Tua vontade, Pai. E que nós possamos segui-la até o fim, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nosso Senhor. Boa noite a todos, queridos. Que a paz do Senhor seja com as nossas vidas. Nós podemos sentar. E boa noite também aos irmãos que estão nos assistindo ali na internet, pela internet, estão acompanhando o nosso culto. Um pouquinho de microfonia aqui, gente. Não sei se vocês estão ouvindo aí. Damos graças ao Senhor por essa noite fria, é verdade, mas aqui estamos nós os guerreiros, né? Ainda bem que a máscara nos protege um pouco, né, desse frio todo. Damos graças ao Senhor. Nós queremos nessa noite começar a nossa parte meditando na palavra do Senhor. Amém. Queremos então meditar na palavra do Senhor. A nossa meditação está lá em Lucas, capítulo 14, e versículo 25. Lucas 14, capítulo 14, versículo 25. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo frio, Senhor. Obrigado, Senhor. Que nós possamos te agradecer em todo o tempo, Senhor. E diz assim a palavra do Senhor. E queria, antes da gente meditar na palavra, essa mensagem não é para adolescentes. Tá? Nós vamos falar um pouco de pais, de filhos, de família, mas nós temos a tendência a pensar que quem precisa ouvir sobre relacionamento de pais e filhos são adolescentes. Não é bem assim. Essa mensagem não é definitivamente para adolescentes. Diz assim a palavra do Senhor. Muita gente ia no mesmo caminho que Jesus e ele se voltou para as pessoas e disse: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. A palavra do Senhor diz então que Jesus ia no meio de uma multidão e de repente diz que ele para, assim como Jesus gostava de fazer, né? Ele era um homem que andava nas multidões, mas ele dava real muitas vezes. A maioria das vezes ele dava real, né? Ele se compadecia das multidões, mas ele de vez em quando ele dava aquela real, né? Então eu imagino Jesus rodeado daquela multidão, meio que esmagando ele, e ele dá aquela cacetada. Olha, se alguém quiser vir atrás de mim, fique claro, vocês vão ter que... E aqui a nossa tradução, essa tradução em português da Bíblia, diz assim, está muito leve, né? Diz assim: aquele que não estiver disposto a amar mais a mim do que a sua própria família, pai, mãe, irmãos, enfim, e vai catalogando todo mundo, não é digno de vir impor de mim. Se nós vamos na escrita original, né? Na linguagem original que a palavra foi escrita, às vezes os tradutores tentam dar uma ajeitada na palavra, mas a palavra é forte na língua original. A palavra que está ali, e que essa tradução diz deixar ou amar mais, diz odiar. Essa palavra é traduzida literalmente por odiar. Então Jesus disse assim: aquele que não odiar seu pai, sua mãe, sua família, seus irmãos, que não aborrecer seu pai e sua mãe,
sua família, seus irmãos, sua esposa e sua própria vida. Aquele que não ter horror a todas essas coisas não é digno de me seguir. É forte. É ou não é, gente? É forte. É bem forte. Porque nós temos um mandamento, e nós somos a Igreja Família de Deus, né? Nós somos Igreja Família, nós somos da família, nós gostamos da família, nós queremos ver a família unida, nós somos gente que gosta de estar em família, nós amamos a nossa família. E temos um mandamento diz: amarás, honrarás pai e mãe. Então parece que é tão contraditório o que Jesus está falando, é tão louco, como Jesus pode ter falado uma coisa dessas? Então Jesus segue essa parte, se nós continuamos lendo à frente, nós não vamos ler, mas Jesus segue falando, dizendo: olha, quando alguém vai construir uma casa, uma edificação, primeiro se senta e planeja como vai fazer e faz os cálculos para ver se tudo vai dar certo, se vai ter condições de construir aquela casa. Então ele segue falando de cálculos, edificações. Parece que aquilo não tem muito a ver com aquilo que Jesus vem falando, mas sim tem tudo a ver. Porque Jesus aqui está nos propondo uma mentalidade radical de um reino invisível, mas completamente possível e palpável e concreto. Jesus continua falando sobre um cálculo que deve ser feito antes de segui-lo. Ele então diz assim: olha, vocês precisam calcular bem o que vocês vão fazer, porque se vocês querem me seguir, vocês vão ter que parar para pensar se é isso mesmo que vocês querem, porque se vocês me seguirem, se vocês quiserem seguir os meus passos, vocês vão ter que abrir mão de tudo isso aqui. Vocês vão ter que aborrecer, vocês vão ter que odiar essas coisas. E ele faz isso, quando ele fala de cálculo, ele está falando de uma coisa assim, tipo, não façam isso na emoção. Não façam, não me escolham me seguir na emoção, porque o que eu estou demandando, o que eu estou pedindo é forte, é radical. O que eu estou propondo para vocês é algo muito radical. Então não me sigam na emoção. Parem, pensem e calculem se é realmente isso que vocês querem fazer. Jesus é extremamente radical, é por isso que eu amo Jesus. Porque ele não era aquelas pessoas, ele não estava em cima do muro, ele não estava dizendo meias palavras, ele o que tinha que falar, falava e amava as pessoas. Não é porque nós não amamos, ou porque nós amamos, que nós não vamos falar as coisas como são. Nós precisamos falar e confrontar as pessoas. Em amor, nós não vamos ser grosseiros, nós não vamos ser estúpidos, nós não vamos levar as pessoas por diante, mas nós precisamos ter essa transparência, como Jesus estava falando aqui. E eu digo assim, entre linhas, quando Jesus traz essa palavra forte, entre linhas, nós podemos ler Jesus dizendo assim: vocês permitiriam se deixar governar pela lei do amor? Porque a lei do amor é forte. A lei do amor é radical. A lei do amor, parece que quando nós falamos de amor, parece que estamos falando de uma coisa fraca, vulnerável, volúvel, mas não, o amor é forte. O amor é uma fortaleza, é o que nos diz Coríntios, ali 1 Coríntios 13, diz que o amor é forte, tudo suporta, tudo leva firme. Tudo nega a si mesmo, ele é capaz de suportar grandes dificuldades. Então o amor é algo forte, estamos falando de uma muralha, estamos falando de uma estrutura completamente firme e forte, onde nenhum vento capaz de vir e soprar e levar. Jesus nos está propondo que nós precisamos nos deixar governar pela lei do amor. E eu acredito que se todo cristão nessa vida convertido se deixasse guiar pela lei pela lei do amor sobre todas as leis humanas, e aí pensem em toda a Constituição brasileira, pensem em todas as leis morais que nós temos entre nós, códigos morais. O amor, ele é capaz de englobar ou de encapsular todas as leis humanas que nós podemos e conhecemos, porque ele está acima de tudo isso. Quando nós amamos, realmente amamos, nós conseguimos trazer isto que nós terminamos de cantar: teu reino é eterno, firmado em misericórdia, justiça, bondade. Qual é a outra? Igualdade. O amor é justo.
O amor é misericórdia, o amor é igualdade, o amor nos coloca numa mesma posição. Então Jesus traz essa revolução e o começo do cristianismo, se nós vamos ver, o começo foi bem revolucionário. Onde haviam cristãos, havia uma sociedade que se transformava. Onde estavam os cristãos se reunindo, havia uma cultura que se transformava pela cultura do reino. E aí nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando se converte, ele no meio da sua caminhada, em meio às suas prisões, porque Paulo passava mais preso, né, que foi muito perseguido, e ele, no meio disso, ele encontra, no meio de uma prisão, ele encontra um homem chamado Onésimo, e ele prega a palavra a Onésimo, e Onésimo se converte, e então ele diz assim, eu imagino, a Bíblia não nos fala isso, mas a carta de Filemão está ali. Essa história está na carta a Filemão, ali na sua Bíblia, no Novo Testamento. É uma carta curtinha, mas contém essa história. Diz que então Paulo, imagino isso acontecendo, isso já é um acréscimo que eu estou dando, né? Os dois ali converteu, se entregou a Cristo, Paulo discipulou ele, Paulo batizou ele. Então, daqui a pouco, Onésimo diz assim, olha, tem um problema, eu sou um escravo, fugido. Eu fugi do meu amo. E só que Onésimo começa a ajudar Paulo a pregar o evangelho ali naquele lugar, e Paulo diz assim, tu está me ajudando um monte, que Deus me mandou tu para me ajudar, mas quando se depara diante dessa questão de que Onésimo é um escravo fugido, fora da lei, por isso estava preso, Paulo então diz assim, mas quem é teu dono, quem é teu amo? Meu amo se chama Filemão. É um homem assim baixinho, não sei o quê. Isso estou tudo imaginando, né, gente? É um homem que fala muito, que é conhecido em tal cidade. E Paulo diz assim, Filemão, mas é um cristão. Esse homem se converteu comigo, eu preguei o evangelho para ele. Eu conheço teu amo. Então, para escândalo dos dois, Paulo diz assim, muito bem, tu queres seguir mesmo a Jesus? Então eu tenho uma notícia para te dar. Tu queres seguir mesmo a lei do reino? Tu precisas voltar para o teu amo. Tu não pode ser uma pessoa fugida, fora da lei. Tu precisas voltar para o teu amo. Quantos de nós voltaríamos? Minha pergunta, é a pergunta que eu faço nessa noite. Quantos de nós voltaríamos no lugar de Onésimo? Né? Quantos de nós voltaríamos? Vamos ficar tranquilos, queridos, vamos ficar tranquilos, já tem gente ali ajudando. Em nome de Jesus. Quantos de nós voltaríamos? A maioria de nós não voltaríamos. Nós não voltaríamos ali. Vamos ficar tranquilos, amados. Vamos ficar tranquilos. Quando o Espírito de Deus se mexe, se move entre nós, as coisas acontecem, as pessoas são tocadas. Então não precisa sair todo mundo ali para o banheiro, tá? Fica só 2 ou 3 ajudando ali a liderança. E vamos orar então por esse momento. Mas vamos ficar tranquilos, vamos ouvir a palavra, tá? Quando o Espírito de Deus se move, isso é normal. O Espírito se move, as pessoas, Deus toca as pessoas, então nós vamos ter pessoas se manifestando emocionalmente e nós vamos ficar tranquilos. Eu me criei no evangelho onde os endemoniados passavam por baixo dos bancos e nós ouvíamos a palavra em meio a isso. E o pastor dizia, calma, gente, deixem ele quieto. Então vamos seguir ouvindo a palavra. Diz assim a palavra do Senhor que Onésimo treme nas bases, mas ele quer mudar a sua vida. Ele era um cristão convertido. Então, Paulo pega e faz uma carta e coloca na mão desse homem, diz, bom, agora volta para o teu amo, com essa carta. E Onésimo volta. Onésimo volta. E ali, só que nesse tempo, gente, escravo era visto como uma ferramenta. Não era uma pessoa, era uma ferramenta. E seu amo, quando estava diante de um escravo fugido, tinha o direito a matá-lo quando ele voltasse. Aliás, eles não voltavam, né? Mas se fosse pego, seu amo matava ele. Então, eu imagino o temor desse homem no coração, mas ele estava disposto a seguir, ele estava convertido. É o que nos falta às vezes. Então, diz que Filemão, quando recebe aquela carta, eu acho que quando ele viu aquele escravo, disse assim, o que tu faz aqui, né? Como é que tu fugiu? Ele teria 1000 perguntas para fazer, mas quando ele lê aquela carta de Paulo, e essa é a carta de Filemão que vocês têm aí na Bíblia, diz assim, até aqui ele tem sido teu escravo que fugiu e te causou muito incômodo, mas aqui para frente, a lei que deve te governar como cristão é a lei do amor.
é a lei da igualdade, é a lei da justiça. Então, eu estou te dizendo que tu não recebas mais ele como escravo, mas como filho, como irmão amado, como alguém da tua família. Gente, isso não é revolucionário? Isso é revolucionário. O cristianismo é revolucionário. Então, Filemão recebe aquele homem, não mais para tratá-lo como escravo, não mais para se vingar dele, não mais para chicoteá-lo, não mais para oprimi-lo, mas para recebê-lo no seio da sua família e ser tratado como uma pessoa a mais, com seus direitos e com suas obrigações. Isto é evangelho. O evangelho faz que os seres humanos fiquem em igualdade. O pastor falou no domingo passado sobre racismo. É esse evangelho, esse Jesus que eu acredito, esse evangelho transformador, essa graça transformadora, esse evangelho que é capaz de mudar, que está acima de todas as leis. Quando nós amamos, a lei do amor comanda a nossa vida, nós não precisamos de leis que nos rijam. Isso não quer dizer que você vai ser uma pessoa que vai... Não, nós não questionamos. Porque o amor nos coloca num pé, as nossas leis são superiores às leis humanas. A lei do amor, a lei do cristianismo, a proposta do evangelho superior, nós não fazemos mal a ninguém. Nós amamos o próximo como a nós mesmos. Nós amamos as pessoas como a nós mesmos. Então, isso nos protege, nos dá uma liberdade de tal maneira que eu jamais vou fazer alguma coisa contra outra pessoa, a ponto de destruí-la. E se alguém fizer alguma coisa contra mim, eu vou orar sobre essa pessoa e eu vou perdoar. Isso é tremendo. Isso é a lei do amor, nos governando, fazendo de nós cidadãos de bem. E é disto que Jesus falava quando disse, olha, se vocês não aborrecerem pai e mãe, o que tem a ver isso com a nossa palavra? Mas Jesus nos fala que seguir a Ele é estar comprometido com uma cidadania do céu, um reino superior. A mentalidade do reino muda nosso jeito de ver as pessoas e, portanto, de ver a nossa família. E eu diria que nossa família, muitas vezes, nossa família é o que nos impede de a gente se converter realmente. Sabia disso? Por quê? Porque nós estamos governados por códigos familiares. Nós estamos governados por ordens familiares. Nós estamos governados por programas familiares. O que recebemos de papai e mamãe, o que recebemos dos nossos avós, é isso que governa a nossa vida. E quando nós estamos governados por programas familiares, nós não conseguimos nos deixar governar por essa lei superior. Porque cada vez que nós pensamos em não nos vingar, vem a voz dos programas. Tu vai ser trouxa? Vai lá te vingar sim. Não deixa passar barato essa. Você entendeu o que eu estou falando? Por isso que Jesus disse, vocês precisam odiar pai e mãe. Vocês precisam odiar a família, em sentido de que odiar esses programas que recebemos. Nós precisamos rejeitar essas informações que recebemos de casa. A família, queridos, depois que nós nos convertemos, a família não é mais a nossa base. A família não é mais o nosso tudo. Eu vejo às vezes os cristãos dizendo, família, minha base, meu tudo, e a gente estufa o peito. Gente, se família fosse base, fosse tudo, nós não precisávamos nos converter ao evangelho, porque nós seríamos as pessoas que estariam sendo governadas pelo amor. No entanto, na família, às vezes, é onde mais a gente recebe programas de destruição. Então, a nossa família, amamos, claro, eu amo meu pai, minha mãe, meus irmãos, amo meu marido, meus filhos, amo, mas eles não estão num altar na minha vida, eu não adoro eles não são o centro da minha vida, eles não são a minha base, eles não são o meu tudo, porque há uma lei maior que governa a minha vida, e essa lei sim é meu tudo, e é isso que Jesus falava. Vocês querem me seguir? Então, porque estou fazendo uma proposta superior, estou propondo vocês subirem vários degraus acima do que sua família. Queridos,
Uma das coisas que mais nos impede, como eu disse agora, é as nossas famílias, a gente se render ao propósito de Deus, porque nós estamos sempre ponderando, se eu ir 2 vezes na semana ao culto, meu marido vai ficar bravo comigo, eu vou ter problemas em casa, família. Aquele que não está disposto a me seguir, não é meu discípulo, aquele que não odiar esses programas de agrados, preciso agradar, não, eu já fui esse domingo, no outro eu não vou, porque senão vou ter problemas com... Gente, estamos agradando, estamos seguindo programas. Nós precisamos entender que depois que nos convertemos, a nossa base, o nosso tudo, é esta lei do amor, é o reino, é uma nova proposta, é isso que nos sustenta, é isso que nos segura, inclusive para amar a nossa família, inclusive para ser bênção para os nossos. E precisamos dessa lei nos regendo. E eu digo nessa noite, todos nós somos filhos. Todos nós somos filhos. Isso temos em comum. Poderemos não ser todos pais nessa noite, mas todos nós somos filhos. Todos nós viemos de situações complicadas. Precisamos reavaliar nossas crenças sobre esses relacionamentos que têm coisas erradas. Não podemos renegar essas heranças porque elas estão em nós. Tem gente que diz assim, não tem nada a ver com a minha família, quero esquecer todo mundo e vai embora. Mas esses programas nos acompanham, eles estão dentro de nós. Nós não podemos renegar de onde nós viemos. Nós não podemos dizer, eu não sou filha de Nelly e do Edson e não sei o quê. Eu sou filha deles, eu não posso renegar isso. Porque eu nasci naquele lar e eu carrego os programas deles dentro de mim. Então eu não posso renegar. Mas Jesus disse, numa passagem aos seus discípulos, ele disse assim, ao passar Jesus viu um cego de nascença e seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Foram seus pais ou foi ele? Então Jesus responde, ninguém pecou. Nem ele, nem os seus pais. Vocês estão enganados com isso aqui. Porque Jesus estava dizendo que não existem culpáveis. Nós estamos sempre só olhamos o ponto de vista de que Jesus está falando isso. Não existem culpáveis, queridos. Nós estamos sempre querendo achar o culpado das coisas que nos acontecem. Eu sou assim porque minha mãe me criou assim. Nós estamos vendo agora, né, que a questão da amamentação, com quem está fazendo o curso da árvore, se eu mamei tanto tempo, eu vou ser um ser humano assim, minha mãe me tratou, se eu tive o contato com a minha mãe, então vou ser uma pessoa segura e parará, parará. Mas, queridos, isso aqui é só para ter uma informação. O que nós vamos fazer com essa informação é outra história. Nós precisamos entender que nós não podemos culpar os nossos pais. Porque minha mãe me abandonou, porque meu pai me fez não sei o quê, porque meus filhos não sei quanto, porque minha avó... E nós vamos achando culpados na nossa história para poder dar desculpas, e porque não queremos seguir a Jesus. Quando nós decidimos seguir a Jesus, nós entendemos que ninguém é culpado. Aborrecer pai e mãe significa a gente se ver livre desses programas, a gente deixar esses programas de lado, a gente começar a implantar outros programas na nossa mente. Eu honro meus pais quando eu supero eles, quando eu faço uma outra história, quando eu digo, eu paro de acusar eles, eu paro de acusar meus pais, eles erraram, é verdade, eles tiveram seus problemas, mas eu liberto eles, eu não os culpo mais, eu estou empenhada em superar essa história e seguir adiante. Inclusive, eu diria que todas as famílias são tóxicas. Quem pode levantar aqui a mão e dizer que a sua família não tem nada de toxicidade? Todos nós temos alguma coisa tóxica na nossa família. Todos nós temos nossos pecados e nossos problemas. Eu mesmo? Ou você não é uma pessoa que não é um pouco tóxica de vez em quando, hein? Ou você se acha perfeito? Nós somos pessoas tóxicas em muitas coisas, só o sangue de Cristo para nos colocar nos eixos. Se não é a lei do amor nos regendo, nós somos insuportáveis. Ninguém nos aguenta. Mas, queridos, se eu mudo, e essa é a proposta do Evangelho, e eu quero nessa noite te desafiar isso, porque se eu mudo, a informação que eu tenho muda, os programas mudam, e, portanto, eu não passo isso para os meus filhos. Eu não repasso essas maldições para os meus filhos. Eu não as repasso. O que nós recebemos dos nossos pais?
Eu tenho uma lista comprida de coisas que talvez você se encaixe em algumas. Recebemos, alguns de nós, autoestima esmagada, outros confiança destruída, outros de nós receberam vínculos de dependência com pais tóxicos, com pais possessivos, pais opressivos, pais carentes que se agarram nos filhos, no seu tudo e botam os filhos. Amados, filho é uma bênção de Deus. A Bíblia diz que filho é uma bênção. Mas nós não podemos colocar os nossos filhos no altar. Nós não podemos fazer dele o motivo da gente viver. Eu tenho medo de pessoas que dizem, meu filho, minha razão de viver. E eu penso assim, meu Deus do céu, e se esse filho não fizer o que essa pessoa espera? Acabou seu mundo. Porque esse amor é condicional. Quando eu digo, meu filho, minha razão de viver, estou condicionando o meu amor. Porque na primeira que o filho não fizer aquilo que eu quero, acabou o mundo para mim. Minha vida não tem mais jeito. Amados, eu amo meus pais, amo minha mãe, mas eu me preparo para o momento. Eu vejo pessoas, hoje em dia, as pessoas não sabem perder um ser querido mais. Não sabem mais perder. É claro que se nós perdemos uma pessoa que amamos, que morre, nós vamos sofrer, nós vamos chorar, nós vamos viver o luto, é normal. Mas eu vejo pessoas não conseguindo sair do luto. Não aceito que... Como? Minha mãe morreu com 89 anos. Eu não aceito. Mas o que tu queria? Ficar para semente? É da vida. As pessoas vão morrer de velha. Né? Ainda não estamos na eternidade. Então, de alguma coisa, as pessoas vão morrer. Então, às vezes, as pessoas... Meu Deus! Como? Eu não aceito. A pessoa tem quase 100 anos. Como que não aceita? Aceite. Eu amo meu pai, mas eu vejo nele hoje em dia um idoso de 78 anos. Então, vou me preparando. A cada aniversário, eu agradeço ao Senhor. Obrigado, porque ainda estamos com meu pai. Mas alguma hora, Deus vai chamar ele à sua presença e eu vou ter que continuar a minha vida. Agora, se eu passei a minha vida inteira numa relação tóxica que me criou uma dependência onde eu não podia viver sem meu pai... E onde meu pai me dizia, minha filha, meu tudo, minha razão de viver, quando esse homem morrer, acabou minha vida. Porque tudo que eu tinha estava nele. Você entendeu o que eu estou falando? Programas tóxicos, relacionamentos tóxicos. Não podemos nos agarrar na nossa família. Jesus estava falando disso quando eu disse, vocês precisam deixar, vocês precisam largar a família, vocês precisam me seguir. Eu estou dando outra proposta, vocês precisam ter outro motivo para viver, vocês têm que seguir em frente, há um chamado maior. As nossas famílias são uma bênção, mas nós recebemos um monte de coisas aí. Se eu mandasse vocês fazer uma lista das coisas de reclamações que vocês têm dos seus pais, alguém poderia levantar a mão e dizer, pastor, eu não tenho absolutamente nada para me queixar. Pode levantar a mão? Não vejo mãos levantadas, porque todos nós temos coisas para reclamar. Alguma injustiça se fez? Alguma diferença se fez? Alguma coisa que... Algum erro? Alguma coisa que não gostamos, que nos marcou? Então, queridos, nós precisamos entender que nossa família... E eu vejo assim, quando olho para mim, né? Olha que eu também tive meus erros como mãe. Eu, por exemplo, sempre pensei assim, né? Sempre falei que eu, por exemplo, disse assim, o dia que eu tiver filhos, quando eu era solteira, dizia, o dia que eu tiver filhos, eu nunca vou gritar com o filho. Aí, quando eu tive filhos, eu me vi gritando. E eu depois, digo, meu Deus, depois caí em cima e digo, meu Deus, eu estou fazendo tudo o que eu não queria, porque há pecado no meu coração. Eu não consegui. Meu pai, por exemplo, disse assim, o dia que eu tiver filhos, eu nunca vou fazer que eles cesteiem, obrigar eles a cestear, porque ele era obrigado a cestear, ele odiava aquilo. Minha mãe, por exemplo, dizia, eu nunca, jamais vou escolher os cabelos que as minhas filhas vão querer usar, que meus filhos vão querer usar, porque a mãe dela tinha que ser penteadinha, tudo bonitinho, e tudo engomadinho, e o vestidinho tinha que estar assim, durinho, e ela disse que às vezes não podia nem se sentar, porque tinha que ir para o meu tudo branco, né? Não podia nem se sujar, nem se sentar. Ela odiava aquilo, ela queria se sujar, ela queria correr com as outras crianças, e a minha avó não deixava.
E o penteadinho, o cabelo tinha que estar impecável sempre. E ela disse, o dia que eu tiver filhos, eu vou deixar eles se sujarem, eles andarem com as roupas que quiserem. Então, na época da minha adolescência, eu tinha um lado do meu cabelo era azul e aqui era verde. Porque minha mãe, pode fazer o que quiser, minha filha, tudo bem. O cabelo é seu, o cabelo cresce, dizia minha mãe. O cabelo cresce, fácil. Quer dizer, eles quiseram superar informações que eles receberam. Isso eu não vou fazer para os meus filhos. Mas, no entanto, eu tenho listas de coisas que eu os acuso, apesar deles pensarem assim, pô, fui melhor pai que meu pai. Mas, no entanto, eu e meus irmãos temos nas nossas reclamações. Claro que temos. E queridos, tenho uma surpresa para dizer para vocês nessa noite. Os meus filhos também têm reclamações do pai deles. Muitas. Ah, vocês são críticos. Outro dia meu filho disse assim, nós estamos com uma cadelinha nova, né, em casa, e aí a cadela é insuportável, ela é uma monstra, assim, ela vem assim, atropelando tudo e rasgando tudo e não sei o quê, e eu outro dia fui dele um tapinha, né, pá, ele disse, não vai fazer isso, e ela seguiu, e ele disse, não bate nela. Digo, mas como assim, meu filho? Às vezes tu tem que dar um tapinha para corrigir ela. Não, porque não se educa um animal com violência. Mas não é violência, era um tapinha. E se não um tapinha de vez em quando, de jeito nenhum. Aí eu fiz na bobagem, disse para ele, meu filho, mas é assim, ó, quando tu tiver teus filhos, então tu não vai dar palmada nem nada. Deus o livre, diz ele. Meus filhos jamais vão ser educados na palmada, nem nada que seja agressivo. E eu olhei para ele e disse, que Deus te abençoe. É tudo que eu posso te dizer. Tomara que não precise. Tomara, que bom. Mas porque eu olho ele se superando, ele tem suas reclamações também. Apesar que ele dizia, mãe, eu gostava quando tu me dava umas palmadas, porque tu pegava o Crocs para me bater, e aquilo leve, não dava nunca mais, nada acontecia ali. Mas, amados, nós temos os nossos programas, mas o importante é entendermos que, se eu mudo, os programas mudam, e eu não os passo adiante. Às vezes, filhos revoltados com os pais, porque se separaram, porque fizeram isso, porque fizeram aquilo. Quando chega a vez deles serem pais, eles fazem a mesma coisa. Vocês já viram isso? Eles repetem os mesmos programas de separação, de abandono. Faça diferente, pelo menos erre de outras maneiras, mas não imite seus pais naquilo que não foi bom, naquilo que te marcou. Não imita. A pessoa está naquele erro, mas ainda acusa os pais. Ah, porque tu me abandonou, porque tu fez isso, porque tu fez aquilo, mas a pessoa não está olhando que ela está sendo pai e mãe daquelas crianças que estão sofrendo aquelas separações, que estão sofrendo aquelas vivências igual a ti quando estavas no meio daquilo. Então, olha como Jesus estava nos colocando, dando a real àquela multidão naquele momento. Quando eu amo, e essa é a lei do amor, com isso eu quero terminar nessa noite, quando eu amo, o amor me liberta. E eu quero ler uma frase de Santo Agostinho, que é bem conhecida, Santo Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona é um teólogo no início do cristianismo, e ele, um dos pais da igreja, né? E ele diz assim, ele falou assim, ama e faz o que quiseres, se calares, calarás com amor, se gritares, gritarás com amor, se corrigires, corrigirás com amor, se perdoares, perdoarás com amor, se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa senão o amor serão os teus frutos. Vocês entenderam isso aqui? Quer dizer, nós podemos até errar, mas se a nossa intenção é amar, se nós estamos com a lei do amor governando as nossas vidas, nós faremos os erros, erraremos amando, erraremos porque amamos. Eu digo, gente, que nossos filhos, e nós como filhos, fomos frutos de erros porque as pessoas tentaram acertar com a gente. Foi na tentativa de acertar. O Jorge Bergoglio, que é o Papa Francisco, ele diz que quando ele decidiu ser sacerdote, ele comunicou isso à sua mãe quase matou ele. Ele disse, olha, eu não aceito isso. Então ele disse, bom, lamento, mãe, te amo, te adoro, mas eu vou seguir meu caminho. E foi
Foi seguir o sacerdócio. A mãe disse que ficou um tempão sem ver ele. Eles ficaram muito tempo sem se falar. Até que um dia ele estava ministrando uma missa e sua mãe estava sentada ali recebendo. E ali eles se reconciliaram. Queridos, tem horas que nós precisamos deixar os nossos filhos cometerem os seus erros ou os seus acertos. Nós não podemos tomar decisões baseadas... Minha mãe, meu pai, meu irmão, porque eu não vou fazer isso, porque senão minha família... Queridos, isso não é amor. Isso não é amor. Isso é programa tóxico. Isso é terrível, porque nós vamos para sempre achar um culpado pelas coisas que não fizemos, as coisas que não continuamos adiante na nossa vida. Quando deixamos de fazer algumas coisas porque minha mãe, porque meu pai, porque isso, porque aquilo, nós sempre vamos olhar para trás e culpar eles por as coisas que não fizemos. E vamos viver em amargura. Se eu voltasse para trás, eu não ouviria minha mãe. Se eu voltasse para trás, eu não ia querer fazer o que me disseram que eu tinha que fazer. Porque nós estamos nós estamos sendo governados por outros programas. Nós precisamos entender isso, como seres humanos. Minha mãe, quando decidiu estudar, meu avô disse para ela, vai estudar magistério. Não tinha opção. Meu pai, quando decidiu trabalhar, o pai dele disse assim, vai trabalhar como advogado, já conseguiu o teu trabalho. Não tinha de, não quero, vai lá e fazer o que... Quando chegou em mim, a informação já foi melhor. Disse assim, olha, tu podes estudar uma coisa que nós possamos te pagar. Quando chegou em mim para os meus filhos, eu disse, guris, estudem o que quiserem, porque Deus vai nos prover de alguma maneira para vocês estudarem o que vocês quiserem. Olha como a informação foi melhorando até chegar. Nós precisamos olhar isso, que todos estavam bem intencionados, todos. Erraram porque amaram, porque pensaram que aquilo era o melhor. Então, queridos, essa palavra que nos fala é pare de achar culpados. Ninguém é vítima. Ou se tem vítimas, então todos somos vítimas. Outro dia eu vi um filho acusando um pai na minha frente. Disse assim, tu não poderia ter feito o que tu fez comigo. A não ser que você seja filho de um psicopata. E que não era o caso. E eu olhei para ele e disse assim, tu já parou para pensar que teu pai estava tentando acertar e achando que estava sendo um bom pai, porque ele teve um pai alcoólico, porque ele teve um pai que era ausente, e ele quis ser presente na tua vida, e por ser tão presente, terminou te prejudicando? Porque a gente não olha a história dos nossos pais. A gente gosta de acusar, mas não sabemos o que eles viveram. Não sabemos em que contextos foram criados, com quais regras, com quais programas. Agora, nós como cristãos, precisamos quebrar esses programas. E eu quero que nessa noite a gente fique de pé. E vamos orar pelas nossas famílias, porque esse tempo de pandemia está nos fazendo voltar às nossas famílias. Está nos fazendo acertar pontos, acertar programas que vêm nos atrapalhando. É tempo da gente mudar a nossa história. É tempo da gente olhar para esse momento e fazer fazer algo novo nas nossas vidas. Nós não podemos permitir que a nossa vida continue igual. Por muito tempo, baixa um pouquinho, está muito alto. Por muito tempo, eu era uma pessoa que vivia assim, até um tempo atrás, eu vivia tudo que me acontecia, eu dizia, isso aí é porque se meu pai tivesse feito aquilo, se minha mãe tivesse não sei o quê. Eu achava, olhar para meus irmãos e dizer assim, eles gostam mais dos outros filhos que de mim, porque se meus pais me amassem do jeito que amam meus irmãos, eu seria uma pessoa mais feliz. E eu vivia aquela amargura. Tudo que eles faziam para mim sempre era algum tipo de agressão. Alguma coisa que não pensaram, não fizeram ou faltou. Sempre faltava alguma coisa. Até o dia que eu entendi essa palavra. Não há culpáveis, não há vítimas. Eu preciso seguir minha vida. Entender que eles fizeram o melhor que podiam fazer. Essa música fala sobre a bênção que nós precisamos ter nas nossas famílias. Ela está em espanhol, mas ela diz que a bênção chegue sobre os nossos filhos, sobre os filhos dos filhos que vamos ter, e que a bênção do Senhor se estabeleça. Mas lembre, querido, que para isso acontecer, nós precisamos colocar a lei do amor sobre a nossa vida. A lei do amor, do perdão.
de não achar mais culpados e de continuar a nossa caminhada, em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, Senhor, nessa noite. Nós, Senhor, queremos colocar as nossas famílias diante de Ti, Senhor. Queremos, Senhor, nos render ao Teu propósito. Oro, Senhor, se você está com problemas na sua família, coloque a mão no seu coração nessa hora. Se está com problemas, está ressentido, tem coisas que estão te machucando, tem fitas que tocam na tua cabeça constantemente. Meu pai errou, meu pai fez isso, minha mãe não sei o quê. Nessa noite o Senhor traz liberdade para ti. O Senhor te liberta desses programas. E Ele diz, eu é que estou governando agora a tua vida, e tu vais te deixar guiar por mim. E eu sei que nessa noite tem pessoas muito magoadas. Muito magoadas. O Espírito Santo me mostra isso. Tem pessoas que depositaram confiança em quem foi a pessoa mais agressiva. Uma pessoa que deveria te proteger não te protegeu. Dentro da tua família. Quem deveria te dar colo não te deu. Quem deveria ser teu suporte em um momento de crise não foi, não estava ali. Talvez palavras duras que ouviste. Tu és um idiota, tu não presta, tu nunca vai conseguir nada. Talvez palavras de morte, gritos. Mas nesta noite o Senhor te liberta disso em nome de Jesus. E eu quero que tu comeces a pensar nessas pessoas que te magoaram e te feriram. E estou falando aqui de pai e mãe. De pai e mãe, de irmãos. E tu vais colocar eles nas mãos de Deus. E dizer, Senhor, obrigada. Obrigada pela minha família. Obrigada por essas pessoas que erraram comigo. Mas eu sei que elas erraram tentando acertar. Elas erraram porque também eram vítimas de outros programas. Eu perdoo, e abre teu coração ao perdão, porque, queridos, eu quero te dizer nessa noite, querido e querida que me ouves, a falta de perdão só destrói a falta de perdão é como uma taça de veneno que a gente prepara, mas a gente bebe ela. Em vez de dar ao outro, nós mesmos a bebemos. A gente se envenena, a gente morre em amargura. Então libera perdão sobre teu pai, sobre tua mãe, sobre os teus irmãos. E começa a abençoar para que quando tu tiveres teus filhos, essa amargura não chegue neles. Esse ressentimento não passe para eles. Amém, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Ti, Jesus. Aleluia, Senhor. Que a graça do Senhor nos cubra até 1000 gerações. Diz que a bênção do Senhor alcança 1000 gerações. Abençoamos as famílias nessa noite, Senhor. Abençoamos em nome de Jesus. Você está perto de alguém que pode abraçar nessa noite, que pode abraçar, tá? Família. Se você está perto de alguém que pode abraçar, então abrace. Essa é a hora. Estamos permitindo o abraço, mas para quem está morando junto, amém? Para quem está acostumado a andar junto. Quem não está, não abrace quem você não está perto. Não abrace ninguém que não more com você, tá bom? Não abrace ninguém. Isso, abrace quem você está acostumado a abraçar todos os dias. Sinta-se em liberdade de abraçar. Abrace e abençoe essa pessoa em nome de Jesus. Diga, nós vamos conseguir superar isso. Nós vamos quebrar os programas. Quebramos os programas, Senhor. Abençoamos. Isso, abrace. Sinta a liberdade, abrace em nome de Jesus.
Abençoamos as famílias, abençoamos, Senhor, nessa noite. Que o choro, que a dor nessa hora, Senhor, seja completamente consolada, restaurada pela alegria do Teu Espírito e por uma nova esperança que me fará sair adiante, que me fará me fortalecer e que me fará ser uma pessoa melhor e ter vitória, e ter prosperidade, e ser bem-sucedido em tudo que faça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Deus console teu coração, querido, querida. O Senhor console tua vida nessa noite. Que o Senhor seja sobre as nossas famílias. Amém? Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor.